apresentação lá, mas aqui eu fiz. Nos velhos tempos do coração.
Boa noite. Boa noite, gente. É pra estar bonito. Ah, tá. Não é o microfone que ajuda aqui. A Tere está dizendo que o Pablo está sem som. Eu estou te ouvindo aqui, Pablo. Nós estamos ouvindo também. Ô, Tere, os outros, eu e a Márcia, você está ouvindo? Ou é só o Pablo sem voz? Se o restante do pessoal também puder mencionar se estão escutando bem o som, se a imagem está boa. Pablo tá. Bom, pessoal, agora eu acho que vocês estão me ouvindo, hein? Vamos lá. Vou apresentar o programa de novo. Eu tinha que ter ligado meu microfone aqui, foi falha nossa aí. É muita coisa para pensar. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estava testando o áudio antes, vocês não me ouviram, mas estamos aqui novamente no programa Caminho da Paz, que a gente faz nas sextas-feiras, agora com horário novo. Estamos com o Marco Aurélio, Márcia Farias, com o tema A Vida e seus Desafios e Soluções. Como é que está o áudio aí, Márcia? Agora o pessoal agora sim está funcionando. Yes. Como é que é aquele emotion, né? Então vamos lá. Eu vou ler rapidamente então a introdução do nosso produtor, Denilson Alves. Somos eternos aprendizes nesse imenso universo, onde o sol nasce para que todos nós tenhamos a certeza de que sempre existe a luz do novo dia. Basta apenas queremos recomeçar as nossas vidas com a oportunidade deste novo amanhã. Então, estamos dando início ao nosso programa e trouxemos alguns convidados aqui que vão falar sobre o tema. A Márcia vai nos ajudar no Facebook com os comentários, né? E o Marco já ia fazer esse tema mesmo, então ele vai trazer um pouco mais aprofundado sobre essas questões. A primeira questão que a gente tem aqui, para dar um norte para o nosso programa, e gostaria que as pessoas que estão participando ao vivo pudessem colaborar também, por que a vida nos apresenta grandes desafios? Marco Aurélio. Então, Pablo, boa noite aí para todos que estão em casa, né? Confesso para vocês que é uma experiência nova, né? A gente em conferência fazendo um programa aí, mas é muito bacana, né? Então, por que a vida nos apresenta grandes desafios, né? Justamente para que possamos evoluir um pouquinho mais rápido. Porque se tudo for muito fácil, a gente talvez não vai conseguir evoluir da maneira que a gente gostaria que evoluíssemos, né? Através das dificuldades, através das lutas diárias, né? Das barreiras que são nos colocadas, as dificuldades, né? A gente vai tendo em cada momento da nossa vida, em cada passagem, a oportunidade de sermos melhores, né? Que bom quando a gente consegue aproveitar as lições que a gente leva da vida, os tombos que a gente leva da vida, e a gente possa aproveitar isso de uma forma positiva, né? Aproveitando, em vez de a gente ficar reclamando, né, que está dando tudo errado, às vezes está dando tudo certo.
e a gente não consegue identificar isso, né? Então, assim, que bom quando a gente consegue perceber a oportunidade que nós temos de se melhorar, né? Então, por isso que às vezes acontecem grandes desafios na nossa vida, muitos desses escolhidos por nós mesmos, né? Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, nós mesmos escolhemos esses desafios, né? E acabamos, e quando chega aqui a gente bate um desespero, né? Meu Deus, né? É muita coisa, né? Mas não, a gente consegue, a gente dá conta disso, né? Tem um ditado que diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? E é nesse sentido, né, que as coisas acontecem, né? Por isso temos grandes desafios, para termos também grandes evoluções, né? Quando chegar ao fim dessa vida, a gente vai chegar lá do outro lado e vai dizer assim, nossa, que bom, né? Passei por um monte de coisa, mas tirei de letra. Ou não, né? Esperamos que a gente consiga tirar de letra, né, as dificuldades, para a gente poder evoluir mais rápido, né? É até interessante que a própria pergunta ela está sendo uma forma certa, né? Por que nos apresenta grandes desafios? Ele não perguntou assim, por que nos apresenta grandes problemas? Isso. Porque talvez a gente trocasse a palavra problema por desafio. Porque quando a gente é desafiado, é porque a gente tem que vencer o desafio, né? E se a gente colocasse como talvez um problema, talvez o problema não fosse superável. Então, muitas das vezes, a gente em nossa vida tem a percepção, às vezes equivocada, de que aquele desafio ele é insuperável. E não é. Não é por quê? Por várias opções, por vários detalhes, né? As dificuldades, como também as doenças, todas as nossas problemáticas, elas são programadas por nós ou não, mas com o objetivo de aprendizado, como se fosse realmente uma escola, né? Então, talvez a questão né, Marco e Márcia, a gente tentar levar para a nossa realidade, para o nosso consciente, subconsciente, que somos imortais e que o aprendizado é pro espírito e não para agora. Por isso, talvez a percepção fique parecendo injusta, né, Márcia? Sim, tem um colega nosso que uma vez comentou isso, que é para que a gente substitua essa palavra no nosso cotidiano, ao invés de falar, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu estou com uma oportunidade, né? Quando a gente muda a palavra, a gente começa a perceber que não é um problema, a gente já encara de outra forma. Então, assim, aconteceu uma situação, não aconteceu um problema. Então, a gente já é uma forma de mudar o ponto de vista sobre aquela situação que se apresenta, né? Às vezes a gente não se vê ainda, mesmo nós espíritas, eu percebo muito isso, que às vezes a gente não se vê ainda como espíritos imortais, né? Parece que a vida vai acabar daqui a pouco, e a gente esquece que tem uma continuidade na existência da gente. E tudo que a gente fizer agora, a maneira que a gente superar esses desafios, vai valer muito lá na frente. Vai valer muito lá na continuidade da nossa existência. Eu sempre digo que as pessoas não precisam esperar para desencarnar, né? Para ir lá fazer um planejamento reencarnatório, para daí começar tudo de novo. Não há necessidade, a gente pode começar o nosso planejamento da próxima reencarnação agora, já reencarnado, né? Porque a gente agindo de uma maneira diferente, como a Márcia falou, mudando a nossa maneira de observar o mundo, mudando a nossa maneira de enfrentar os desafios, a gente vai estar preparando uma vida espiritual diferente, né? E automaticamente melhorando, preparando essa vida espiritual diferente, a gente já começa a preparar a nossa próxima reencarnação, né? Porque é um ciclo contínuo, né? A gente nasce, vive, morre, fica um tempo lá no plano espiritual, renasce de novo e vive tudo isso de novo, né? E cada vez a gente vai se melhorando um pouquinho. Então é muito importante esse esforço que a gente faz em mudar a nossa percepção da vida e entender que a vida continua mesmo após o desencarne, né? Eu acho que dava para até usar um exemplo como se você tivesse uma dívida.
ou num banco, ou numa loja, que seja. E aí você não tem perspectiva de pagar aquela conta, né? Não imagina, de repente, no momento, como que vai ser paga aquela conta. Mas vai ser, né? Vai ser paga. Então, a gente, quando nasce, já nasce com algumas coisas que a gente vai resgatar, a gente vai pagar. A gente talvez não sabe como, né? E às vezes não percebe como que vai ser cobrado essa questão, né? Não é só sofrendo, não é só pela dor que nós conseguimos pagar a nossa dívida, mas também fazendo coisas boas. Então, por exemplo, em vez de eu esperar o cobrador vir me cobrar, eu posso me antecipar e ir lá pagar antecipado e eu ganho desconto. Não é assim? Então, na nossa lei da reencarnação, lei de causa e efeito, né? Ela também é assim. Eu não preciso esperar ser cobrado. Eu posso procurar fazer o bem, porque eu sei que eu trouxe coisas para pagar outras vidas, né? Essa questão do karma, às vezes ela é entendida equivocadamente, né? Que você tem que sofrer, esse meu marido é meu karma, como é difícil, né? Não, é um desafio, como outros desafios, né? Mas só um pouquinho, Marco. Márcio, a hora que tiver algum comentário ali, tu pode atrapalhar nós dois, tá? Por enquanto só o pessoal desejando boa noite, daí daqui a pouco eu mando os abraços ali, mas a princípio não tem nenhuma pergunta. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? O Marco tá aí para isso. Vamos lá, Marco. Tá bom. Aproveitar a disponibilidade. Como já disse, né, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então o amor é a melhor maneira que a gente tem para a gente pagar, né, as nossas dívidas. Eu não gosto desse termo pagar, né, porque a gente precisa entender, né, eu sempre digo assim, que a gente precisa parar de dizer que Deus está nos punindo, né, porque Deus, na verdade, Ele nos ama, né, de uma maneira infinita, e ama a gente demais. Então, na verdade, a gente só está colhendo os frutos do que a gente plantou, tá? Então, qual é a melhor maneira da gente colher esses frutos? É com amor, né? A gente pecou bastante, né? Digamos dessa maneira, para ficar fácil o entendimento. A gente teve muito pecado em outras existências. A gente tem que pensar que a gente está vivendo a melhor versão de nós mesmos. A gente já foi bastante bruto, vamos dizer assim, né? E a gente está melhorando, né? Que bom que a gente está melhorando, né? E o amor, a partir do momento que você muda a sua percepção da vida e você entende que fazer o bem, né, é a melhor coisa que você pode fazer, você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais fáceis, tá? Porque, como já diz lá, né, o amor cobre a multidão de pecados. Isso é interessante, porque a gente poderia talvez usar um exemplo assim. Quando nós éramos adolescentes, às vezes uma briga, um relacionamento que não deu certo, parecia ser o fim do mundo, né? Parecia que aquilo lá não ia nunca mais dar certo. Quando o pai dava uma regra, era tudo muito, a gente sentia tudo muito forte, né? E como somos espíritos também infantis ainda, na grande evolução, talvez para nós alguns desafios pareçam ser irrecuperáveis, né? Mas como Deus é bom, Ele sempre vai trazer oportunidades, Ele vai nos dar condições que não seria pagar o débito, mas seria restituir algo que nós mesmos causamos. Então, por exemplo, uma criança, você que tem filho vai falar melhor que eu, né? Quando uma criança faz algo errado, você bate nela ou você ensina ela como fazer o certo? Então, se ela ela acabou de entrar na tua sala aí, Marco, com o pé sujo, né? Você vai fazer o quê? Eu vou te ensinar a limpar aqui agora, tá? Eu pego um paninho lá, vou te ensinar a limpar. Quando ela for entrar de novo com o pé sujo, ela vai pensar, opa, eu vou tirar o sapato, porque senão o pai vai fazer eu limpar. O limpar já está pagando a dívida dele. Então, por que uns têm mais que outros em algumas áreas da vida? Porque nós já fomos limpar ou estamos limpando a nossa própria sujeira. Eu acho que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Vai lá, Márcia. Pablo, tem uma questão aqui. A Simone Vieira, ela quer saber se quem se mata tem solução depois da morte? Vamos lá, Marco. Vamos lá, Marco. Então, como a gente já acabou de falar, né? Deus, Ele nos ama de uma maneira infinita. Ele tem um amor enorme. Então, nós temos Deus como um pai, né?
Então, qual é o pai, né, com o amor que tem Deus, que vai deixar um filho para trás, né? Claro que talvez, eu digo talvez porque não existe uma regra, tá? Ele vai colher, né, logo após o desencarne, né, os frutos, vamos dizer, dessa ação precipitada dele, né, porque é uma espécie de fuga da reencarnação, né? Ele não estava programado para ele desencarnar, né? Ele dentro de sofrimento na vida e ele achou que seria melhor tirar a vida. Mas o que acontece? Quando chega lá do outro lado, a pessoa percebe que a vida não termina, que a vida não acaba. Então talvez ele pode ficar um momento passando por um sofrimento, né, alguma coisa, pelo apego excessivo que ele tinha à matéria, tá? Mas com certeza vai chegar uma hora, tá, que ele vai estar muito arrependido do que ele fez e as equipes socorristas, as equipes espirituais vão atendê-lo, vão socorrê-lo, porque Deus é bom e Deus não deixa nenhum dos seus filhos para trás, né? Todos serão amparados, todos serão recolhidos. Ah, mas quanto tempo, né? Às vezes o pessoal vai perguntar, tem uma média de tempo? Não tem uma média de tempo, tá? Existem relatos de espíritos que logo após o desencarne, suicidas, né, que passaram um período curto de perturbação, né, e por merecimento logo foram recolhidos, como tem aqueles espíritos que ficam muito tempo sofrendo, né? Então, assim, não existe uma regra, né? Mas o que a gente tem que saber é que Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ama e Ele não vai deixar ninguém para trás. Todo mundo merece uma segunda chance, né? É aquela parábola do filho pródigo, né? Todo mundo merece uma segunda chance, né? Então, Deus dá essa segunda chance, ele será recolhido, ele será resgatado, ele será levado para um lugar onde ele receberá atendimento, esclarecimento, conhecimento, e lógico, perante aos débitos que ele contraiu, ele próprio talvez vai escolher um gênero de prova, né? E ele vai vir a ter uma nova oportunidade de reencarnar, uma nova oportunidade de renascer, né? Para tentar amenizar, né? Para tentar passar por uma nova reencarnação agora de uma maneira diferente, né? Com um pouquinho mais de esclarecimento, né? E com certeza lutar contra essa vontade, talvez, que pode vir a aparecer de novo, né? Numa outra existência de se suicidar de novo, né? Mas então é tudo um aprendizado e Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Você estava comentando ali, né, que às vezes alguns espíritos demoram mais tempo, outros levam menos tempo para serem resgatados, né? Aí, nesse sentido, a Roberta está perguntando aqui, a contagem do tempo terreno é o mesmo no plano espiritual? Vai lá, Pablo, é contigo. Não, é diferente. O tempo de lá é diferente do tempo daqui. Até eu me lembrei agora, eu não vou me recordar o livro, de um espírito tentando consolar o outro que estava nessa situação de suicídio, né? Então ele chegou lá e disse, olha, você fique tranquilo, porque essa situação que você está é temporária, você passa por um tormento necessário, por fato do que ocorreu, mas fique tranquilo que logo, em breve, você terá outra oportunidade. Então eu achei interessante esse diálogo, porque ele não chegou assim, ó, tadinho, vem cá comigo, eu vou te tirar dessa perturbação, né? Não, cada um fica o tempo que for necessário, que só Deus sabe, mas como o Marco muito bem disse, tudo tem solução, né? Antigamente a gente dizia, só a morte não tem solução. O Espiritismo veio e matou a morte. Então hoje tudo tem solução, mas não é como a gente acha que deve ser a solução, não é no nosso tempo. Talvez respondendo essa questão, é no tempo de Deus, né? Então, as dimensões espirituais, o tempo lá é relativo. Por isso a gente não consegue ter a mesma percepção daqui. Isso que eu ia dizer. Às vezes é mais a percepção do tempo, tá? Acontece muito de espíritos nos trabalhos mediúnicos, de eles se apresentarem e nas conversas eles chegam e dizem, não, mas eu estou aqui faz pouco tempo, eu não sei o que aconteceu. E daí acontece do dialogador chegar e perguntar, tá, mas você consegue dizer para mim em que ano que você está? Só para a gente ter uma noção de tempo. E o espírito diz assim, não, eu estou em 1940,
Estou em 1960, mas para ele foi esses dias. Então a percepção do tempo pode ser diferente, entendeu? Podemos tocar aqui, Márcia? Sim, quer que eu mande um abraço pro pessoal que está online aqui conosco? Um abraço virtual, né? Por causa do coronavírus. Isso, não, abraço virtual. A Delma, a Tere, o Luiz, a Lorena, a Nazide, o Jair, a Leonir, a Adriana, a Roberta, a Marli, Napoleão, Margarete, Regi, a Marli, também tem duas Marli, né? Duas Adriana Oliveira, Simone, Rosimere, Neide, Roberta de novo e a Dorlene. Beleza, o pessoal todo das casas espíritas aí, vamos fazer pergunta, pessoal, vamos colaborar com o assunto aí. Isso. Então, seguindo o nosso roteiro, quando a pessoa talvez chegue nesse momento da vida, né, que já não faz mais sentido algumas coisas, ela não consegue organizar as ideias, para ela tudo dá errado na percepção dela, né? E eu acho que é um pouco também natural do ser humano ter fases da vida que ele passa por esse momento. A gente se sente culpado, poxa, eu passando, né? Eu achei que nunca ia passar por esse momento, mas talvez seja até uma necessidade do espírito, aquela fase da melancolia, como diz no Evangelho, né? Então, qual seria a importância para essas pessoas, na verdade para todas, mas mais para essas ainda, a importância do autoconhecimento, Marco Aurélio? Então, é difícil a gente se autoconhecer. A gente muitas vezes não conhece, a gente não conhece quem a gente é, tá? Eu sou professor também e primeiro dia de aula eu costumo conversar com os alunos e eu digo para eles assim, eu quero que vocês se apresentem, né? E eu quero que vocês digam uma qualidade de vocês e um defeito, tá? Defeito até assim as pessoas dizem assim mais ou menos, né? As qualidades às vezes também, tá? Mas o que eu acho muito engraçado, o que eu percebo, tá? É a questão que assim você pergunta, daí a pessoa fica, eu sou estudioso, mas daí o teu colega do lado já começa a apontar, não, mas ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Então, às vezes, as pessoas têm mais facilidade de ver os nossos defeitos ou as nossas virtudes do que a gente mesmo. Tá? Isso é uma percepção que eu vejo assim com os meus alunos, tá? De sexto a nono ano, que tem bastante. Tá? E a gente percebe isso na vida, né? Muitas vezes a gente aponta para os outros, a gente vê o defeito dos outros e a gente não olha para os nossos defeitos. Né? E às vezes a gente tem o mesmo defeito daquela pessoa que a gente está criticando o defeito dela. Geralmente é assim, né? A gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Isso, né? Então, assim, então a importância de a gente se conhecer é justamente isso, de a gente procurar ser uma pessoa melhor, tentando dominar as nossas más inclinações, tá? E nós espíritas, a gente se cuida um pouco, porque às vezes a gente dá uns deslizes, né? Bastante até. Às vezes, daqui a pouco você tá ali, você se pega conversando, falando de alguém, falando mal de alguém, fazendo alguma coisa. Então, só que a gente, como tem um pouquinho desse esclarecimento, a gente já para e diz, opa, né? Isso a gente não deve ficar fazendo, né? Porque às vezes a gente tá vendo um monte de defeito nas outras pessoas e a gente não tá vendo na gente. Então, assim, a gente tem muitos defeitos que a gente precisa dominar. E para a gente conseguir dominar esses nossos defeitos, é muito importante esse autoconhecimento. A gente tentar, até ali na frente no nosso programa fala, né, que o Santo Agostinho, né, ele depois a gente pode falar mais nisso, né, mas tem um trecho lá que ele diz, né, que é para fazer, que ele no final do dia, né, sempre quando se retirava, passava em revista os seus pensamentos, né, para ver se tinha feito mal a alguém, se tinha ofendido alguém, se tinha machucado alguém de alguma maneira, né, e o que ele podia fazer para ser melhor, para se tornar uma pessoa melhor, né, e a gente tirando esse tempo para a gente meditar, né, e tentar compreender o que a gente talvez não fez, né, de bom, tá, a gente acaba tomando cuidado para não cometer os mesmos erros de novo. Então a gente vai se autoconhecendo, a gente começa a conhecer os nossos defeitos
e a gente começa a se policiar, né? Orar e vigiar, e, né? Esse vigiar vai muito do autoconhecimento, da gente saber se dominar às vezes, né? Tudo certo aí? Tem mais questões aqui. Vamos lá. A Simone está perguntando se existe céu e inferno. Até eu estava estudando a Gênesis essa semana e ele até vai dizer ali, eu já sabia, mas eu não lembrava mais onde é que eu tinha lido, que infernos era usado como a parte de baixo. Por isso que eles dá a entender que a parte umbralina, o abismo, as trevas, fica na parte de baixo, né? Porque são dimensões mais densas, então supõe-se que fica na parte de baixo. Já quanto mais as dimensões são mais etéreas, elas teoricamente são mais leves, então são mais acima. Então, para a doutrina espírita, infernos, parte de baixo, e céu, como se fosse dimensões superiores, né? Então, a gente tem algumas dimensões em nosso planeta e o nosso corpo espiritual, ele tem uma densidade de perispírito. Ele é formado de matéria quinta essenciada, né? Então, conforme for a nossa vida aqui, o nosso grau evolutivo, nós vamos ser encaixado conforme a vibração do nosso perispírito com a dimensão adequada à nossa vibração. Então, hoje aqui nós vivemos na região umbralina. Então, será que eu vou para o umbral? Nós já estamos no umbral. Nosso lar, né, todo mundo conhece pelo filme, é umbral, e já é acima de nós, né? Então, essa questão de infernos e de céu vai de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa vida aqui, de acordo com nossos pensamentos. Marco, o que tu acha? O seu inferno, na verdade, ele vem a ser um estado de consciência, né? É aquilo que a gente vibra, é como o Pablo falou ali, né? Se nós somos pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas que têm sentimentos sinceros, né, dentro do coração, vamos dizer assim, a tendência é que no nosso desencarne a gente vá viver um momento de mais tranquilidade, né? A gente vá para o céu, né? É um estado de consciência. Agora, se a gente é uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa que deseja o mal para os outros, uma pessoa que faz o mal, a gente acaba que a gente, no nosso desencarne, nós estamos com uma vibração mais densa, mais pesada, e a gente acaba vivendo um período de perturbação pós-desencarne maior. Essa perturbação não é permanente. Isso é interessante, não existe inferno eterno, se fosse chamado de inferno, né? Porque a perturbação, como na questão também do suicida que a gente falou, essa perturbação também é temporária, a perturbação das regiões umbralinas ou mais densas também é temporária, bem lembrado. Também é temporária. Tem umas perguntas bem interessantes ali, Márcio. Vamos lá, vamos seguir. Posso fazer a próxima? Manda ver aí. Então a Marlete pergunta assim: meu esposo se entregou para Jesus no leito da morte, no leito de morte, né? Então, ele foi direto para Jesus? Então, essa questão ela é um pouquinho delicada, assim, né? Claro que a partir do momento que nós vibramos, né, no amor de Jesus, no amor de Deus, a tendência é que a gente consiga ficar mais acessível às equipes de resgate que vão vir nos socorrer, né? Mas, claro, tá, que isso não vai apagar os débitos que nós contraímos durante o nosso desencarne. Nem os créditos. Antes, exatamente, e nem os créditos, tá? Então, assim, eu fui uma pessoa que eu matei, eu roubei, eu fui ruim, guardo muito rancor dentro de mim, eu era uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito ruim, e chegar no meu leito de morte e eu me entregar a Jesus, eu vou direto para Jesus, isso é muito relativo, né? Porque sabemos que existe um momento de perturbação, que a sua consciência vai te cobrar por tudo que você fez, né, de errado, né, vamos dizer assim. Mas facilita, então, facilita, claro que facilita. Lembra no André Luiz, com certeza. Ele ficou 8 anos lá, até que ele se lembrou de Jesus, né? Então essa pessoa já se lembrou de Jesus muito antes, né? Já saiu um pouco na frente. Não quer dizer que resolveu todos os problemas. Exatamente. Mas se abriu para essa possibilidade. Eu acho que aí, como exatamente. falou, a equipe que acompanha ele, o anjo da guarda dele, o protetor dele, consegue chegar mais rapidamente nele. Claro, vai abrir um acesso, vai abrir um canal, né?
ele vai mudar o estado de vibração dele, né, que faz com que ele consiga enxergar as equipes espirituais, né, e as equipes espirituais consigam chegar nele. Então facilita bastante. Pode ser que ele seja já logo resgatado, logo em sequência, né? Mas, como eu disse, isso não vai apagar os débitos do mal que ele causou, né? Se fez alguma coisa de errado, né? Então, assim, não é só porque eu aceitei Jesus, né, como Salvador, que está tudo certo na minha vida. Não. Existe uma lei de ação e reação, existe uma lei de causa e efeito, né, a lei do retorno, como quiserem chamar, né, que a sua própria consciência vai acabar cobrando isso, né. Então, numa próxima reencarnação, você pode ter a vir que recuperar, né, esse tempo perdido, de resgatar esses débitos que você causou, né. Mas, claro, facilita, com certeza. Né? Já é uma aceitação, né? Tipo assim, é o primeiro passo, claro, né? É o primeiro passo. Essa pessoa já aceitou, não, poxa, eu entendi, tá? Então eu errei aqui, reali, tá? E ele chegou lá já como te dizendo assim, tá, eu aceitei Jesus, agora eu sei qual é o caminho, agora eu preciso que você me ajude a recuperar o tempo perdido. Aí vai ser a questão que o Marco falou, né? Ele já vai estar aberto para poder começar a resgatar, né? No meu ver, ele já está na frente de muitas pessoas, né? Porque com certeza, muitas pessoas desencarnam ainda sem acreditar e sem saber. Isso aí. Tem uma outra questão da Leonira aqui, que ela menciona que quando verificamos uma pessoa que não está no caminho, né? Está se desviando, digamos assim, e queremos ajudar, dar conselhos, e essa pessoa não escuta, porque sofremos tanto, né, tentando ajudar e não conseguindo, não surtiu nenhum efeito dessa ajuda. É isso aí. A Márcia vai responder essa, né? A gente não pode desistir, né? Tem bastante pergunta para ler aqui. Bastante. A gente não pode desistir, né, de ajudar. É o nosso natural querer o bem do próximo, querer ajudar de alguma forma, mas a gente não pode esquecer que Deus deu a todos nós o livre-arbítrio, que é supremo, né? Deus nos deu livre-arbítrio até para querer não aceitar Deus. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, uma hora ou outra a gente vai cair em si, como na parábola do filho pródigo, e voltar para a casa do pai. Mas vai depender do tempo de cada um. Com certeza, aquele que tenta ajudar sofre. Como, por exemplo, Jesus, que até hoje vê a gente equivocado, tropeçando e errando cada vez mais, ele também deve ficar sentido, né? Porque ele já nos ensinou também o caminho correto e até hoje a gente ainda não consegue fazer. Talvez então, um exemplo seria, Márcia, talvez, como uma criança aprendendo a andar. Sim. Então, assim, nós somos espíritos de diferentes encarnações, então, diferentes evoluções. Então pode ser que nosso irmão, nosso amigo que nós estamos querendo ajudar, tenha uma situação evolutiva diferente sobre as coisas. Então é como você tentar ensinar matemática para uma criança, ela não vai entender. Ou você está ensinando a criança a andar, você vai ter que deixar ela cair para aprender a andar. Isso é inevitável, né? Então às vezes essa pessoa, que ela está falando, né, precisa por ela mesma ter alguns tropeços, mas saber que tem um amigo ali para dar a mão quando precisa. E a gente também não pode se desgastar, porque nós temos o nosso compromisso também. Se eu deixar os meus compromissos para fazer o dos outros, eu vou ser cobrado depois, porque eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha religião, que eu não posso deixar de lado. Se eu deixar de lado alguma dessas coisas só para ajudar os outros, eu também vou ficar devendo lá na minha agendinha, né? É isso mesmo. Porque como o Marco comentou ali, às vezes a gente consegue ver o defeito do outro, né? Mas a gente não consegue ver onde nós precisamos evoluir, onde nós precisamos melhorar. Por isso a questão do autoconhecimento. Então, realmente, às vezes a gente está despendendo energia para ajudar o próximo, desabou aqui, para ajudar o próximo, e esquecemos e não gastamos tanta energia para nos melhorarmos, né? Exatamente. Então fica essa reflexão também. Só voltando um pouquinho aqui para complementar, a Marlete ali que tinha perguntado do marido dela, né, que aceitou Jesus e tudo, ela completou ali no fim, depois ela disse que ele era uma pessoa boa. Sim, né? sim.
Então, assim, que bom, de certeza, né, que com esse gesto dele, com essa aceitação dele, ele abriu as portas, né, para ser recolhido, para ser resgatado pelas equipes espirituais, né, para ser encaminhado para uma colônia, talvez, para algum lugar, né, que seria o céu, né, pela filosofia das igrejas, né, tá? Então é isso. Legal. A Adriana também menciona aqui, ó, com essa questão da evolução ali, do aprendizado. Sabemos que a Terra é uma escola, um mundo de provas e expiações, e por isso temos tantos desafios ainda. Como manter o bom ânimo perante todas essas situações? Mas essa é a questão, né? Se a gente vai então relacionar com uma escola. Eu não posso fazer a prova do colega do lado. A professora, se eu tentar passar cola, vocês sabem o que acontece, né? O professor está aí para dizer. Então, o que vai acontecer ali? Eu estudei para a prova, o meu colega não estudou para a prova. Eu estou vendo que ele não está estudando. Quando chegar na hora da prova, o que nós podemos fazer? Simplesmente tentar ajudar ele a estudar melhor para outra prova, certo? Ou para recuperação, para o exame, ou tentar conscientizar ele que ninguém pode fazer essa prova por ele, que ele tem que se dedicar ao estudo, que ele tem que se esforçar mais, né? A gente pode dar essas dicas, mas pegar a pessoa pela mão e levar lá, a gente não deve, porque parte do livre-arbítrio dela, né? Essa relação com a escola fica muito legal. Nós estamos passando num momento no nosso planeta assim, de grande provação, né? Para todo mundo. E uma coisa que eu acho muito interessante, até um dos alunos do ESD, do estudo do Livro dos Espíritos, que a gente faz aqui, onde colocou, disse assim, que está se percebendo que os povos do mundo estão se unindo por conta disso que está acontecendo, tá existindo, estão fazendo muita caridade, as pessoas estão se aproximando, então está acontecendo alguma coisa num sentido assim de melhoramento da humanidade, de sentimentos que talvez estavam esquecidos, né? Da fraternidade, né? Exatamente, tá? Então assim, nós estamos passando por um momento complicado, né? Um momento complicado que provavelmente, né, já estava previsto que aconteceria, tá? Para a gente poder começar a entrar agora nesse mundo de regeneração, né, que a gente tá entrando agora, né? Então assim, muitas coisas virão, né, mas precisamos ter fé. Além de tudo, eu sempre digo, é muito importante termos fé, termos confiança de saber que tudo está da maneira que deveria estar, tá? E nós temos que ter a certeza que as equipes espirituais, né, que Deus, Jesus, está no comando desse barco aqui, tá? E nada vai acontecer que não seja necessário para o melhoramento do planeta, para o melhoramento da raça humana, para o melhoramento da humanidade em geral, né? Então, assim, temos que manter o bom ânimo, temos que manter a fé, né? Dissemine coisas boas nesse momento, né? Não vamos ficar disseminando tragédia, vamos disseminar coisa boa, vamos trazer mensagens boas, vamos conversar, né? Vamos mudar a vibração do nosso planeta. Isso é o mais importante nesse momento agora. E talvez é legal também a gente lembrar nós mesmos, né? Ela perguntou ali como é que a gente se mantém, né? Como é que a gente se mantém nesse momento. E até nosso cronograma aqui vai falar assim, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, às vezes, a gente tem que nos lembrar o que nós estamos fazendo aqui, primeiro. Nós não estamos numa escola, nós não estamos aqui para estudar e fazer as provas dessa escola. Então, se eu estou aqui e vai ter prova, não seria interessante eu estudar para essas provas, me empolgar com essas provas e saber que se eu for bem nessas provas, eu vou passar de ano e vou para uma situação melhor? E que essas situações que estão parecendo muito difíceis agora também são passageiras? Isso também passa, né, que foi tema já de palestra. E se o mundo acabar? Porque esse mundo não é o verdadeiro, o mundo verdadeiro é o outro. Se esse mundo acabar, nós vamos ter outro para viver, não é? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, vai acabar o mundo, o planeta Terra vai explodir, vai cair um meteoro, vai acabar com o planeta Terra. Nós temos que saber que nós não morremos, nós continuamos vivos, nós somos imortais. Vamos talvez para um outro plano. Vamos para um outro planeta, vamos para outro lugar, tá? O universo é imenso aí, né? Então, assim, a melhor maneira de a gente lidar com essas situações é sabendo que a vida continua, que a morte não é o fim,
né? Ter fé no futuro, tentar cada vez mais ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem que ter nessa reencarnação, nessa vida, nesse momento que a gente está. Para ser uma pessoa melhor, eu tenho que me conhecer. Como é que eu vou, se conhecer, como é que claro. eu vou vencer alguma coisa que eu não conheço? Eu tenho que primeiro achar em mim o que eu devo melhorar, não achar no outro. Achar em mim. Aí eu achando em mim o que eu tenho que melhorar, eu vou achar algumas ferramentas para me melhorar. Então a doutrina espírita, para quem não conhece ainda, é uma ótima ferramenta para isso. Eu digo assim, ó, sabe aquela pessoa que não gosta de ti? Aquela pessoa que ele é teu inimigo? Escuta ele. Escuta ele, porque ele vai falar certinho o que você é. O teu amigo vai chegar para ti e vai dizer, não é nada disso, não sei o que, não sei o que. Mas ouve o teu inimigo, que tem alguém que vai dizer para você o que você é aquela pessoa que não gosta de você. Tá? A pessoa que gosta de você às vezes passa a mão na cabeça. Então vamos escutar um pouquinho nosso inimigo. Porque se a gente não considerar que nós viemos de várias vidas e vamos ter outras vidas, parece que muitas coisas iam parecer injustas. Né? Por que uns sabem mais que outros? Um tem mais facilidades em algumas coisas do que outros. Isso. Isso não ia parecer certo. Então talvez esse desânimo, esse problema que a gente passa, que parece ser um problema, é um desafio, talvez é para quebrar essas barreiras, né? Talvez, será que a gente não está se comparando com outras pessoas? Será que a gente não está depositando as nossas esperanças na matéria, nesse momento tão difícil? Será que eu estou com medo de perder o meu conforto? Né? Então essa reflexão é importante, porque às vezes a depressão, um momento difícil, ela está alicerçada num bem material, ou num relacionamento, ou numa conta no banco, né? Geralmente, né? Geralmente os casos de suicídio estão ligados a problemas de ordem material. Não, mas a pessoa vai dizer, mas não é ordem material, é porque a minha mulher me deixou, não é matéria. Não, mas é apego, né? Que não deixa de ser material, tá? Então, assim, geralmente esses casos de depressão, tá tudo ligado, né, ao apego excessivo que a gente tem à matéria, né? Então, nesse momento a gente precisa aprender também a desapegar um pouco. Por isso que o Emmanuel dizia, né? Diz, né? Ame moderadamente, né? Tem que ter esse limite, né, Márcia? Vamos lá? Como é que tá lá? Sim, tem mais uma questão aqui falando a respeito da síndrome do pânico. Se pode ser karma de vidas passadas. A gente nunca tem uma receita, né? Mas que assim, vamos dizer, é isso e não é isso, né? A gente não consegue dizer. A gente traz muitas coisas de outras vidas, né? Até por isso que a regressão nem sempre é indicada para todo mundo, né? Assim, em casos muito especiais, porque se a gente já não lembrou é porque não deve lembrar, né? Então essa síndrome do pânico, ela pode ser de uma coisa da nossa infância, dessa própria vida, pode ser de vidas anteriores. Isso quer dizer que está no espírito, está na consciência, está em nós. Então nós somos um espírito que estamos temporariamente num corpo. Então se nós, por exemplo, é uma pessoa que tem síndrome do pânico agora, desencarnar hoje, ela leva a síndrome do pânico com ela, porque isso está com ela. Então esse tratamento, ele é tratamento para o espírito. Agora, se ele pode ser feito tanto numa clínica, juntamente com um tratamento às vezes também espiritual, né? Então a gente nunca vai dizer que o médico não trata essa problemática. Sempre o primeiro é a medicina, né? O psiquiatra, o psicólogo que vai conseguir trazer técnicas para a pessoa conseguir, e também o passe espírita, as palestras espíritas, ou se conhecer, né? Para ver o que está acontecendo, né, Marcos? É isso aí. Eu sempre digo para as pessoas que a doutrina espírita ela não é uma ciência exata, né? Às vezes as pessoas buscam a gente querendo explicação. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu tenho isso, ou o porquê que eu tenho aquilo, né? Quem trabalha com atendimento fraterno lida muito com essa situação. Eu sempre digo assim, a gente não tem uma fórmula exata, né? Às vezes eu e o Denilson podemos ter algum mesmo problema psicológico, tá? Mas não significa que nós tivemos as mesmas experiências passadas. E nem que a solução vai ser a mesma, né? Exatamente, tá? Então é diferente. Então as pessoas, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquele outro? Por que disso? Por que daquilo? Eu digo assim, gente, nós não temos como saber, tá? Mas eu queria saber. Eu digo, mas qual é a necessidade de querer saber? Até o próprio psicólogo, quando ele vai tratar uma pessoa dessa, ele não vai dizer isso. Ele vai conseguir fazer com que a pessoa descubra nela mesma o que está causando isso.
Então, Isso. não vai alguém chegar e tirar o teu problema, né? O psicólogo não tira a ansiedade da pessoa. Ele faz ela enxergar as coisas que estão acontecendo ao redor dela, usando técnicas, onde ela mesma vai chegar à conclusão de que ela causou isso para ela mesma, né? Isso aí. Tá causando. A gente faz nas casas espíritas, na questão do atendimento fraterno, né, da desobsessão, algumas casas chega lá com um forte quadro de obsessão espiritual, né? É encaminhado para desobsessão, só que é orientado a pessoal, vamos estudar, vamos conhecer, vamos fazer o ESE, né? Então, num primeiro momento, né, é feito o trabalho da desobsessão lá, né, afastado esses inimigos de outras existências aí que às vezes acompanham, que a gente mesmo atrai, né, são afastados, né, e daí depende da pessoa, depende dela, de se autoconhecer, de se melhorar, de buscar ser uma pessoa melhor, de se conhecer, né, para fazer diferente, porque senão de nada adianta, né, o problema volta, né. Então, a partir do momento que a pessoa conhece a importância de se melhorar, de se autoconhecer, né, de buscar, né, essa questão da caridade, da reforma íntima, né, da gente se modificar, que a gente tanto fala nas casas espíritas, né, a gente vai começar, a partir desse momento, ser pessoas melhores. E é tão gostoso quando no final de um ano de estudo as pessoas vêm e dizem assim pra gente, olha, as pessoas estão dizendo que eu estou diferente, que eu mudei, digo, poxa, que bom, é um sinal que a pessoa está se autoconhecendo, que a pessoa está enxergando nela os seus defeitos, também as suas virtudes, né? E ela está desenvolvendo e se melhorando, a reforma íntima, né? Que a gente tanto fala nas casas espíritas, que a gente tanto bate nessa tecla, né? Da necessidade. Isso leva tempo, né? Isso é gradual, né? Sim, tu quer comentar alguma coisa sobre o CVV? Dá tempo ainda? Dá tempo para falar. Foi mencionado bastante, né? A questão de depressão, de falta de ânimo, de aflição, né? E foi mencionado essa questão de como fazer, né? Então a gente pode perceber que não é apenas um motivo somente que vai causar um desespero, uma aflição ou até algo mais grave que seria alguém tirar a própria vida, né? Então a gente sempre busca divulgar o CVV, que nessas situações ajuda bastante, que é um grupo de voluntários que oferece apoio emocional. Se eu estou com muita ansiedade, uma crise de ansiedade, eu posso ligar para o CVV? Não é só porque eu quero tirar minha vida, eu posso ligar para outras coisas, né? Até o pessoal do CVV até relata que às vezes as pessoas ligam no CVV para contar uma coisa boa. Olha que legal. Porque o CVV é assim, ó, eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho com quem contar uma notícia boa. Eu posso ligar para o CVV. Então, assim, não é apenas aquela pessoa que está no momento lá de desespero. Se eu me achar sozinho, aflito, angustiado, e não tiver ninguém para desabafar, eu posso ligar nesse número aqui, ninguém é o 188. Nome, né? Ninguém pergunta o nome, de onde é que tu fala? Não, né? Não. É apoio emocional, de forma gratuita e sigilosa. Então, assim, ela cai numa central, é distribuída essa ligação para o país todo, então pode ser que uma pessoa do Nordeste me atenda, ou até, né, alguém de São Paulo me atenda, então ninguém vai saber quem eu sou, ninguém vai contar, eles não vão contar para outras pessoas do que eu falei, é sigiloso, é confidencial, e ele facilita o desabafo. Então, a gente sempre comenta que é a gota d'água, né? Então, eu tô com um probleminha hoje, uma situaçãozinha hoje, uma situaçãozinha amanhã, e daqui a pouco o meu copo tá quase transbordando. É uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas. Se eu, eventualmente, desabafar e esvaziar um pouquinho o meu copo, eu já tenho de novo um fôlego para as próximas situações que vão acontecer na minha vida. Então, a ideia é essa, ligar para o CVV, que vai ter alguém lá
treinado, disponível para me atender, para que eu possa desabafar, esvaziar o meu copo para poder continuar na minha caminhada. Então, favorece o desabafo. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te dar conselho, ninguém vai dizer se você está certo, se você está errado. É um acolhimento, é um apoio emocional, no sentido da valorização da vida. Esse é o objetivo do CVV. 24 horas por dia, gratuito. Se alguém estiver necessitando ou souber de alguém que precise, né, nesse momento aí que a gente percebe muitas pessoas precisando desabafar e não tendo com quem, né, angustiadas, aflitas, o CVV é uma boa sugestão. O telefone é 188. E também sabendo que, como não é só uma causa que é o caso que vai chegar nessa situação, né, de ansiedade, depressão, também não é só de uma forma que a pessoa sai dessa situação, né? Então, não. Às vezes é uma ligação para desabafar, às vezes é um psicólogo junto, às vezes até uma alimentação mais saudável, exercício físico, os psicólogos sempre vão indicar, né? A sua religião, né? Se apoiar numa religião, conseguir traduzir a religião para algo que lhe dê paz, que lhe dê conforto, praticar meditação. Então são vários fatores que contribuem e não vai ser assim de hoje para amanhã. Nossa, fiz tudo o que a pessoa falou e não saí dessa, né? É como se fosse também um exercício. Quando eu começo na academia, eu já não começo com os pesos maiores. Começo só com um pezinho pequeno. Então, eu não cheguei de um dia para o outro nessa depressão, nessa ansiedade, e não vou sair de um dia para o outro. Isso é uma forma gradual, né, Marcos? É isso mesmo. É todo um trabalho que não acontece do dia para a noite, né? A gente vai se conhecendo aos poucos. É muito tempo de buscando esse, né, para a gente se melhorar, né, para a gente se tornar pessoas diferentes, melhores, que vibram positivamente, né? E eu acho que o CVV ele é muito importante nesse aspecto, assim, que ele tá ali para ouvir as pessoas, né? Não é ali para ficar dando palpite, né, Márcia, na vida de ninguém. É para ouvir, é para um momento para você ir lá desabafar, né? E a gente aprende aí que muita gente às vezes tira a própria vida, e às vezes se tivesse alguém que ouvisse as angústias dela, né, ela talvez não teria chegado nessa situação extrema, tá? Então, assim, o CVV está aí para dar um grande apoio, tá? Tem mais tempo para perguntas, não? Eu estou vendo umas perguntas. Tem tempo, Pablo? Vamos lá. Umas perguntas bem interessantes aí. Algumas até já foram respondidas no decorrer, assim, da conversa, né? Mas estão questionando, assim, a respeito da obsessão e da depressão. Se existe a possibilidade de depressão ocorrer em virtude de obsessão, tanto de espíritos desencarnados ou até de pessoas encarnadas que obsidiam pessoas encarnadas também, né? Faz sentido. Nem toda depressão é obsessiva, né? A gente tem que ficar claro. Sim. Ela pode ser por esses fatores que a gente falou, pode ser até por alimentação, né? Falta de nutriente. Então nem toda depressão é obsessiva. Mas, consequentemente, toda obsessão ela vai criar uma depressão, né? E o tratamento de desobsessão é a casa espírita que consegue desenvolver. Só que o tratamento de desobsessão, ela também precisa de que a pessoa que está sendo atendida, ela consiga sair dessa vibração para que a obsessão cesse. Porque se existia uma obsessão ali de um espírito equivocado, né, no caminho do bem, atrapalhando ela, e ela não muda as suas atitudes, não muda a sua maneira de pensar, vai voltar outros obsessores e ela vai continuar tendo os mesmos problemas. Então, às vezes, quando o médico dá uma receita, 50% do tratamento é receita, o outro 50% é a pessoa tomar o remédio na hora certa, tomar um comprimido, fazer aquela dieta, né? Então, assim, o tratamento espiritual é a mesma, né? Então, a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, né, Marcos? É isso aí. Ela pode acontecer de várias maneiras, né? Eu sei por que a Roberta está perguntando isso ali, tá? E eu quero dizer para ela que perante as dificuldades da vida a gente precisa, em primeiro lugar, ter fé e saber que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo de acontecer.
E quando a gente às vezes fica muito apegado àquelas pessoas que acabam desencarnando, a gente pode fazer que a gente acaba obsediando, né, as pessoas que desencarnaram, até talvez prejudicando um pouco esse momento do desencarne dela, né? Então a gente precisa se manter sereno nesse momento, ter fé, ter confiança em Deus, tá? Que tudo acontece como deve acontecer, né? E que a gente tem que saber que tudo passa, né? Que nem já disse Chico Xavier, tudo passa, né? É só a gente dar o tempo para isso, né? Que vai melhorar com certeza. Eu gostaria só de ressaltar, até se vocês puderem ajudar, porque essa palavra obsessão parece uma palavra assim, algo tão grave, tão sério, tão feio, assim, parece uma coisa tão pesada, obsessão, eu tenho um obsessor. Mas a obsessão nada mais é do que essa ligação de uma pessoa com outra, né? Isso. Então, assim, é uma ligação, é uma conexão muito forte com outra pessoa, né? Então, isso acaba atraindo, fazendo com que 2 ou 3 ou 4 pessoas fiquem ligadas, fiquem muito próximas, muito conectadas, e existe essa sintonia entre essas pessoas. Então, por isso, obsessão. Ela pode ser até auto-obsessão, né? Sim. Quando Isso. você está obcecado por um assunto, por um tema, você só pensa naquilo. Então, esse pensamento obsessivo, que é fácil de identificar, por exemplo, uma pessoa pode estar pensando só em trabalho, ela pode estar só pensando no relacionamento, ela pode estar só pensando no filho, ela pode estar só pensando na música, ela está obcecada por alguma coisa, menos ou mais grave, né? Então, esse pensamento obsessivo, ele é inspirado por outras mentes. Então, o que acontece? Eu não consigo tirar que esses pensamentos venham até mim. Isso eu não consigo impedir que os pássaros façam o voo por cima da minha cabeça, né? Não consigo. Então eu não consigo evitar que o pensamento venha, mas eu consigo evitar que os pássaros façam um ninho na minha cabeça. Então eu consigo evitar que esses pensamentos criem ressonância. Então quando vier um pensamento, por isso que eu tenho que me conhecer, porque eu tenho que saber quais são os meus pensamentos, do que eu gosto, qual é o meu normal. O meu normal não é trabalhar demais, o meu normal não é falar disso demais. Quando eu estou falando demais alguma coisa, ali pode ser já indício de uma obsessão simples, né, Marcos? É isso aí, né? Então a gente tem que, por isso a importância do autoconhecimento, né? Da gente saber dosar as coisas, né? Às vezes a gente fica muito obcecado em alguma coisa na nossa vida e a gente acaba esquecendo que existe um mundo à nossa volta, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E a obsessão espiritual que a gente tanto fala às vezes, na verdade é questão de sintonia, né? De sentimentos, né? Como a gente falou, pode acontecer de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de todas as formas possíveis, né? Mas é sintonia, são sintonias de espíritos, porque antes de tudo a gente tem que lembrar que a gente também é espírito, né? Tem um exemplo aqui, ó, a Marlene faz um questionamento aqui que dá o exemplo, ó. Eu penso direto no meu falecido esposo. Será que isso impede o descanso dele? Atrapalha, claro, atrapalha. Depende de como também ela pensa nele, né? Se ela pensa com um sentimento de apego, que queria ele de volta, ela gera uma energia de tristeza para ele, porque ele está sentindo aquilo e ele não pode vir. Então ele sofre com esse pensamento. Agora, se eu estou pensando nele de uma forma que eu queira bem ele onde ele está, tomando energias positivas para ele, então ele recebe isso de uma forma positiva, né, Marco? Porque se a gente fica, às vezes, é aquela questão assim, ó, a pessoa desencarnou, né? E a gente fica com aquela angústia, com aquele sentimento de eu quero a pessoa de volta, eu quero a pessoa de volta, eu quero a pessoa de volta. Por que ela desencarnou, por que ela morreu? E quer buscar explicação de por que isso aconteceu e ficou obcecado por aquilo, né? Você acaba causando uma obsessão de encarnado para desencarnado. E claro, vai perturbar o descanso, né, dessa pessoa também, com certeza. O Denilson deixou uma mensagem aqui, grande. Querem que eu leia? Está pedindo para nós acabar o programa ou não? Não, ele está complementando aqui. Então, vamos lá, pode ir lá. Vai lá. Ele diz assim, ó: todos nós enfrentaremos problemas,
alguns mais que outros, mas isso é a visão que temos de apenas uma existência. Esquecemos que somos espíritos imortais. Precisamos aprender a lidar e a conviver com eles, sem nunca deixar de sorrir e seguir adiante em nossa caminhada. Não deixe seus sonhos de lado nunca. Busque sempre uma forma de realizá-los. Nenhum problema será maior que a sua força para seguir em frente sempre. A vida não acaba com a morte. E o importante é manter o equilíbrio e deixar o tempo cuidar das nossas feridas e tristezas, pois somos todos a expressão máxima do amor divino. Tá inspirado o nosso amigo hoje. O homem estava inspirado, é isso aí. Eu não ia poder não ler essa mensagem linda. Depois não recebi o cachê, né? Ali na última pergunta do nosso roteiro era como conquistar então essa alegria de viver, né? Eu acho que também, não sei se vocês vão concordar comigo, de repente, então, eu tentar mudar o conceito de felicidade primeiro. Porque se eu acho que ser feliz é ter 2 carros, de ter uma casa maior, de ter casa na praia, de ter as coisas, eu vou estar infeliz nesse momento, né? Porque é um momento de recessão. Agora, se eu entender que ser feliz é estar em casa com a minha família, com saúde, eu tenho para comer, eu tenho que vestir, nós somos felizes, né? O que vocês acham? É isso mesmo. Esse período que nós estamos passando, eu acho que a intenção é justamente essa, de nós conseguirmos avaliar o que é o necessário para a nossa vivência, para a nossa vida, né, de um modo geral, e o que é supérfluo, né? Então, às vezes a gente está se desesperando por conta do supérfluo e o necessário a gente abandonou, deixou de lado há muito tempo. Então, acredito que a gente está refletindo bastante nesse sentido e a partir de agora vamos ser obrigados, né, mesmo que não queiramos, a mudar esse entendimento do que realmente é necessário para a minha existência a partir de agora. Eu sempre digo Marco, assim que... Só um pouquinho, Marco, já aproveita e já faz suas considerações aí. Pode ser. Ah, tá. Eu ou o Marco? Pode ser tu então primeiro, daí o Marco faz também. Tá. Vou só mandar um abraço aqui pro pessoal que entrou, né? Também, depois que eu já tinha falado os nomes, o Erides, a Helena, a Mari, o Jax, a Maria Lolita, a Nara Melo, Lúcia, Denilson e Adriano, que agora entrou no finalzinho aqui. Legal. E eu queria deixar um abraço para todos, muita luz, muita paz, agradecer todos que participaram, que assistiram e que a gente possa ter levado uma palavra de apoio aí a todos vocês que estão, né, precisando, que está todo mundo precisando nesse momento de uma palavra de carinho, né, e sintam-se todos abraçados aí nessa noite e força para todo mundo. Um beijo. Marcão? Então, eu quero agradecer todos que estiveram aqui, vi bastante gente aqui de Pouso Redondo que estava assistindo também, muito obrigado por vocês estarem aí, e quero dizer para vocês que nesse momento que nós passamos no nosso planeta, é muito importante que a gente mude a maneira de a gente ver o mundo, que a gente mude a maneira de pensar, né, que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente comece a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né, que a gente encha o nosso coração de alegria e que a gente possa também levar alegria ao coração das outras pessoas. Quero dizer para você que essa questão do apego que nós temos na matéria, nós não estamos dizendo de modo algum que você não pode ter nada de material, que você não pode ter uma casa, que você não pode ter um carro. Não, você pode. Você pode ter o que você quiser na sua vida, tá? Só que é o valor que você dá para isso, né? Hoje eu tenho um bom carro, graças ao meu trabalho, graças ao meu esforço, posso ter, não tem problema, mas que valor que eu dou para isso? Se eu tiver que andar com um carro velho, tá bom também? Tá ótimo, tá? É a importância que a gente dá para as coisas que a gente tem, a importância que a gente dá para as coisas da vida. Então, passamos por um momento que precisamos refletir, né? Que temos que lembrar que estamos passando por um momento de transformação. E esse momento, mais do que nunca, precisamos ter fé, precisamos ter confiança na manhã, precisamos exercer
aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é um dos bens mais sagrados, que é a caridade, que é o amor ao próximo, tá? Então eu quero dizer para vocês assim que estão em casa agora, tenham fé, orem, peçam para que as equipes espirituais que estão em volta do nosso planeta, trabalhando incessantemente, tá, possam atingir o êxito, né, possam atingir não só a questão de resgate das pessoas, de amparo para as pessoas, mas que possam iluminar esse nosso planeta com muito amor, né, com muita fraternidade, né. A gente está vendo uma união muito grande entre os povos, e isso é bom, né, apesar das mortes que estão acontecendo. Mas vamos vibrar no amor, né, vamos vibrar. A espiritualidade, ela já nos orienta que é necessário que a gente eleve a vibração do planeta através de oração, né, através da fé, através da caridade, tá? Que a gente tem que ter a certeza de que tudo passa, e tudo vai passar, com certeza. Esse momento que nós estamos vivendo também vai passar, e a humanidade, né, vai sair fortalecida disso tudo. Eu tenho fé nisso, temos certeza disso, tá? Então fiquem com Deus, sintam-se todos abraçados. Foi um prazer imenso estar aqui junto com o Pablo e com a Márcia para poder trazer um pouquinho, né, de doutrina espírita para vocês. Forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade aí, se assim nos for permitido. Então, pessoal, estamos encerrando já, né? Passamos um pouquinho do horário. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a participação. Se vocês acharem que o programa foi bom, compartilhem em suas redes sociais para que mais pessoas tenham essa informação, tenham também esse consolo. Agradecer a parceria da Márcia, do Marco, que sempre estão dispostos a nos ajudar. Também acabamos nos juntando mais nesse momento, né? Ajudando um ao outro em nossas atividades virtuais. A gente desculpa um pouco pela falha técnica, né? Que a gente está se adaptando ainda a transmissões ao vivo e videoconferência ao mesmo tempo. E espero que todos estejam bem, que todos tenham sido satisfeitos com o conteúdo, que possam ter sua fé fortalecida, né? Com mais um pouquinho de informação. E que todos nós tenhamos uma boa noite e um bom descanso. Tchau para todos. Tchau. Tchau.